Oi, gente, está no ar o R7 Fala Comigo e hoje eu tenho a honra de receber aqui a atriz Ingrid Conte, que está brilhando como Naamá na série Reis. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Michele. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar, vamos trocar sobre a novela. Isso aí, mas antes da gente entrar nessa personagem tão polêmica, né, digamos assim, a Naamá, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais da sua carreira, da sua trajetória como atriz. Sim, bom, eu sou carioca, sou aqui do Rio. Eu comecei a estudar teatro quando eu tinha por volta dos 12 anos. Fiz meu primeiro trabalho em audiovisual ali com 18 anos, mais ou menos, que foi uma série chamada Cidade dos Homens. E desde aí estudei, né? Me formei na CAL, Casa das Artes das Laranjeiras, que é uma escola de teatro, de interpretação para atores aqui no Rio de Janeiro. E desde então venho emendando trabalhos no audiovisual, fiz teatro, cinema, teve uma época que eu fiz muita publicidade também. E lá se vão 26 anos, vou revelar minha idade, 26 anos de carreira. E agora, né, você também passou por várias casas aqui na Record, várias novelas, e agora Naamá, na série Reis, uma personagem um tanto polêmica. Sim. Começou ali como uma personagem muito misteriosa, como a narradora da série. Uhum. E como é que foi para você lidar inicialmente com essa personagem que ninguém sabia quem era ao longo de algumas temporadas? Para você lidar com o público, porque o público da novela é um público fiel, o público da série, Sim. encontrando com você na rua, quem é você? E aí, como é que fazia para driblar esse público? Olha, foi um desafio, assim, porque a vontade que eu tinha era de contar para todo mundo quem era essa personagem, né? E desde o início da série lá, na primeira temporada, existia esse mistério em torno da identidade da personagem, do filho também. E vou te dizer, muitas das coisas, muitas das histórias da personagem, nem eu sabia. Então, a gente tinha o mínimo de informação para poder construir a personalidade, né, dessa personagem, mas muitas coisas eu só fui descobrindo ao longo do caminho, ao longo do processo. Então, acho que o desafio maior mesmo era esse, assim, de como construir as camadas, né, os nuances dessa personagem com tão pouca informação. E desde o início eu recebi muito carinho, muita curiosidade das pessoas sobre quem seria essa personagem. E quando foi revelada, muita gente acho que já desconfiava, assim, mas quando foi revelada foi um momento, ai, que bom, agora eu posso falar realmente quem é e agora a gente pode viver essa história junto de fato, né? E como foi para você essa preparação para viver a Amonita, a Sulamita de Salomão? Sim, foi muito especial. Eu tive uma pessoa ao meu lado o tempo todo, desde o início, que foi a Fernanda Guimarães, que é a minha coach. E sem ela, essa personagem não existiria, assim, porque ela me ajudou muito a compor todas as camadas, né, da personagem. A Fê me ajudou muito também, porque eu faço outras personagens dentro da série. Então, como construir de uma forma muito sutil e não caricata, né, essas diferentes personagens, né, com diferentes temperaturas, com diferentes histórias. Caracterização também ajudou bastante. Eu amo esse momento da caracterização da personagem, porque é quando você começa a visualizar de fato quem vai ser aquela personagem. Então foi um desafio delicioso. Eu costumo falar para todo mundo que eu estou vivendo vários trabalhos em um só, assim, né, de poder compor todas essas personagens diferentes. Sim, são 3. Antes da Naamá ser revelada, ela foi a mãe de Naamá, a Ashma. Isso. E aí, quando a Ashma apareceu, muita gente já tentou associar a Ashma com a narradora misteriosa, mas uma coisa não encaixava na outra. Como é que foi isso? É engraçado que eu acompanho muitas redes sociais, assim, e as pessoas começam a criar teorias, né? Então, quando a Ashma apareceu, as pessoas tentaram encaixar mais ou menos quem seria ela na história. Mas aí tinha uma coisa também de uma energia diferente da personagem, né? Porque a pessoa via a Ashma e via a narradora naquele momento e falava, bom, muito são diferentes. Iguais, mas são diferentes, né? Tem energias diferentes ali de composição. E, de fato, a gente criou a Ashma como uma mulher. Ela era uma ativista, né? Então, a Ashma era muito da ação. Ela era menos sensorial, ela tinha menos esse lugar da narradora, da Naamá, e era mais uma coisa de que era uma mulher que precisava resolver. Era uma mulher que não tinha muito tempo para sentir, então vamos para ação. Então ela de fato tinha uma energia mais bruta, assim, né? Até uma coisa que a gente falava, o carinho dela com os filhos era diferente. Enquanto Naamá tinha um carinho que era mais sensorial, com o filho, com o Roboão, a Ashma tinha um carinho que era mais bruto, né? Sim. Era uma coisa, era muito amorosa, era uma família muito amorosa,
Mas era um carinho mais bruto, porque ela precisava resolver. E correu muitos riscos. Correu muitos riscos. E era uma delícia fazer essa personagem, né? Porque era cena de ação, tudo que a narradora não tinha naquele momento. Sim. A Ashima veio com isso, assim. Então, foi muito gostoso de fazer a Ashima. E aí veio Naamá, cresceu Naamá. Cresceu Naamá. Isso. E começou a ter aquele olhar desde pequena até, né? Com Salomão, Sim. quando Salomão a salvou ali naquela cena ainda criança. Foi a partir dali que ela começou a ter um olhar diferente para o rei? Sim, ela se apaixona por Salomão desde a primeira vez que ela o vê, né? Naquele acidente ali de cavalo. Sim. E é até legal porque tem uma cena da 9ª temporada, que é quando eu tô voltando Ela relembra. da Síria, quando o resgate do navio do Rezon, né? Sim, sim. Que quando eu pulo ali no mar e Salomão vem me salvar, que é quase como um flashback de tudo aquilo que ela viveu lá no início. Então, de fato, Salomão para Naamá foi um amor à primeira vista. E ela sempre foi completamente apaixonada por ele. E isso foi muito lindo, mas também foi a grande perdição dela, né? Porque é um amor que é maior do que o amor próprio dela, é maior do que o amor dela por Deus. Então, acabou se tornando um amor muito obsessivo, que não faz bem, não é saudável. E esse vai ser o grande aprendizado dela. Tanto que ela acaba... tudo começou com ela. Foi ela que buscou Salomão, tentou conquistá-lo através daquelas cartas, né? Um tanto até picantes, vamos dizer assim, em alguns momentos. Ah, Naamá! E a partir daquele momento... Então, a partir daquele momento é que ela fisga o coração de Salomão e começa, de fato, aquela paixão avassaladora. Exato. A Naamá, ela é muito passional, né? Ela não tem muito tempo entre a emoção e a razão. Ela sentiu, ela agiu em função do que ela sente. E foi correspondida? Foi correspondida, mas acabou se atropelando muito nesse processo. Por amar demais esse homem, por ter esse amor maior do que tudo na vida dela, ela acabou ultrapassando os próprios limites. E isso trouxe muitas consequências para ela, né? Ela acaba errando muito em função desse amor passional que ela tem. Tanto que Naamá nunca, na 9ª temporada, ela chega a cometer muitos erros, mas ela nunca foi uma vilã. Sim. A Naamá, ela é muito passional e por isso ela erra. Ela é muito humana, né? Então, acho que por isso que as pessoas se identificaram bastante com ela. Exatamente o que eu ia falar. Muitas pessoas, inclusive, do lado de fora, acabaram pegando as dores de Naamá e trazendo para a vida, justamente porque aqueles erros que Naamá cometeu ali durante a série, se entregar por uma grande paixão, investir, dar tudo de si, esquecer de si mesma, inclusive. Muitas pessoas se identificaram com Naamá por isso. Como que você vê nos dias de hoje, né, essas pessoas que justamente se identificaram com Naamá e agora estão tomando a frente aí de discussões, defendendo com unhas e dentes Naamá e não aceitando o desenrolar de toda a história? É engraçado, assim, né? Porque eu acho que ela teve uma construção tão humana, tão intensa na 8ª temporada, que quando ela começa a cometer erros na 9ª, em função das dores, em função da mágoa que ela sente, né, de se sentir rejeitada, as pessoas acabaram passando pano para as atitudes dela, né? As pessoas compreendem, porque elas se identificam, porque quem nunca, né? Quem nunca viveu uma grande paixão que nos cega e a gente acaba se atropelando nesse processo? Então, eu acho que o que aconteceu foi isso, uma grande identificação, uma torcida muito grande pela felicidade da Naamá, porque eu sinto que, por essa identificação, as pessoas querem que ela seja muito feliz, apesar dos erros dela. Porque as pessoas querem ser felizes em suas próprias vidas, apesar dos seus próprios erros. Então, ela funciona quase como um espelho ali, né? Para a gente se enxergar. E, na verdade, uma grande oportunidade da gente aprender com os erros dela. Né? Ali a gente está vendo todas as consequências que podem ter em função dessa falta de racionalidade, dessa falta de autoconhecimento, de conexão com Deus. E a gente tem ali um exemplo do que pode acontecer. Então, vamos tentar capturar isso e aprender para a gente não errar tanto nas nossas vidas, né? Em contrapartida, tem a Naamá, que é a impulsividade em pessoa. Mas a gente tem aquele outro lado. Vamos falar, então, agora de Nazag. Namazag. E aí? Não, melhor amiga. Nabizag. Não, porque agora já misturou também. Tem a Namazag, a Namazag. Namazag, Naamá com a Bizag. Melhor amiga,
São duas pessoas completamente diferentes, com visões da vida completamente diferentes, mas ainda assim construíram uma amizade linda, mas que ficou um tanto estremecida, abalada nessa última temporada. Fala pra gente um pouquinho sobre essa amizade. Sim, é muito linda a amizade das duas, é muito complexa ao mesmo tempo, né? E tem até uma fala da narradora, acho que não sei se na 7ª ou na 8ª temporada, que ela fala que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E o ódio ele só existe porque é um sentimento mal resolvido que a gente tem por alguém que a gente ama e admira demais. E eu entendo que é exatamente isso que acontece na relação das duas, né? As duas se amam muito, representam família, de fato, uma para outra, mas acabou se tornando uma relação muito complexa por causa da interferência desse amor, né? A Abzag para Namá é talvez um espelho de tudo que ela gostaria de ser e ela não consegue, assim. E ela sempre teve tudo na vida. A Abzag teve os pais, né? A Namá perdeu os pais, a Ashma e o Milconias, muito cedo. Ela tem uma estrutura familiar muito forte, muito firme. Ela sempre teve a atenção de todos os caras de Jerusalém. E aí a única coisa que Naamá conquistou na vida, que foi o amor de Salomão, a Abzag foi lá e conseguiu para ela, né? Porque Salomão tem esse histórico com a Abzag também. A Abzag foi o primeiro amor de Salomão. Então, e ela descobriu isso, descobriu que a Abzag ia se casar com Salomão, não através dela, não através do Salomão, mas através de uma conversa que ela ouviu depois do seu parto, quer dizer, ela já estava super sensível ali, e ela escutou uma conversa da Abzag com Davi. Então, ela se sentiu completamente traída. E ali, para mim, foi o grande momento de perda da inocência dela, de perda desse lugar ingênuo, né, infantil. Ali ela teve uma virada de chave, uma virada da personalidade dela. Porque a partir dali foi quando ela tomou a decisão de colocar pela primeira vez Salomão na parede, faz uma escolha. Isso. E para ela, assim, que sempre Naamá se doou de corpo e alma para Salomão, sempre atendeu aos desejos dele, né? Sem medir consequências. Sem medir as consequências, porque estava apaixonada. Ainda que ela passasse por cima do que ela acreditava naquele momento. E ali, quando ela colocou a única condição que era inegociável para ela, que era não tomar a melhor amiga, ela sabia que, como rei, ele poderia ter várias mulheres. E estava tudo bem. Ela só não daria conta dele se relacionar com a melhor amiga dela. E ele não aceitou, então foi o momento em que ela decidiu, mesmo com muita dor, mesmo não querendo, ir embora e levar o filho. E foram muitos anos longe. Foram muitos anos. Tanto que Roboão, seu filho, acabou crescendo longe do pai. Sim. E aí acabou também, não teve mais aquele vínculo com Salomão. Foram outros valores que ele acabou recebendo, aprendendo com uma outra figura paterna, que já vamos falar dele, Rezon. Sim. E a narradora entra nesse momento. Bem tardiamente, né, podemos chamar assim, ela começa a contar a história. Que quando a gente vê a narradora como aquela pessoa sábia, contando aquela história toda, né, dos reis de Israel, quando, na verdade, quem foi realmente a narradora não foi a Naamá, foi a Abzag. Isso foi essa foi uma grande revelação que eu acho que muita gente não esperava. Sim, na verdade, esse foi o grande plot twist da série. Porque a gente vem com essa imagem da narradora como uma mulher muito sábia, mas a gente vai descobrir que ela só está fazendo isso porque a Abzag contou por um pedido do Salomão para poder, justamente quando ela volta para Jerusalém, aproximar o filho do pai, que até então o filho não conhecia o pai, né? É a primeira vez que eles estão tendo esse contato, assim, de pai e filho, realmente. Então, ele pede para Naamá contar como uma forma de aproximar, como uma forma de fazer com que o filho compreenda o passado do pai, compreenda a história deles, o porquê que ele está afastado do filho esse tempo todo. E quem acaba assumindo essa função é a Abzag. Então, a Naamá, ela está contando ali porque ela quer aproximar o filho do pai, mas também por um interesse próprio, que é ter o amor desse homem de volta na vida dela, né? E aí a gente descobriu que a Naamá, ela é sábia até a página 2, né? Que ela não é aquela que ela não pratica o que ela está falando. Então, que ela ainda tem uma desconexão muito grande com Deus ali, né?
Que é o que a gente vai ver um pouco na 10ª temporada, essa Vamos de construção spoilers. aí. Agora, fala pra gente, quando Naamá retorna, né, que Salomão vai lá, faz o resgate de Naamá, Roboão, ela acaba reatando aquela amizade que ficou estremecida com Abisag, tanto que Abisag conta toda a história para Naamá, que replica para o filho, mas a gente tem aquela esperança, a gente inicialmente tem aquela impressão de que, ufa, voltou tudo ao normal entre Naamá e Abisag, mas daqui a pouco tudo desanda de novo. Sim. Aquele momento de que elas reataram a amizade foi falsidade de Naamá ou não? Ou ela tentou de fato reatar, levar tudo como se nada tivesse acontecido? Não foi falsidade. Eu acho que, de fato, a Naamá estava vivendo um afastamento tão grande das suas próprias raízes, de tudo que ela viveu. O que ela viveu com Rezon, na Síria, não deixava um vazio nela, né? Porque não era família para ela, assim. E tudo que representava a Abisag para ela, o Salomão para ela, ela perdeu ao longo desse tempo. Então, quando ela volta para Jerusalém, quando elas fazem as pazes lá em Tabal, inclusive, é quase como, ufa, tudo isso que eu venho guardando aqui agora finalmente vai se resolver. Então, ela, de fato, volta a se conectar com a Abisag. Mas ela não consegue esquecer o passado. Então, quando ela volta para Jerusalém, vê que tudo está diferente, que o amor daquele homem já não é o mesmo de antes, e que agora, pelo contrário, esse lugar foi preenchido pela Abisag, ela não consegue lidar com isso. É muito difícil para ela voltar e ver que, de fato, ali ela construiu um amor sólido com ele, né? Isso pra acaba ela... passando para Roboão, que não aceita toda essa história. Apesar de agora, conhecendo toda a história de Israel, Roboão tomou as dores da mãe e foi embora de novo. Exatamente, exatamente. Ele vê que ali, de fato, ele não vai ter a família que talvez um dia ele imaginou na mente dele, né, na cabeça dele. E aí ele tem essa atitude drástica também de abandonar tudo e fugir para ficar com o Rezon. Pois é. E aí, Rezon e Naamá? O que acontece? Naamá vai atrás de Rezon, olha eu tentando, né, puxar um pouquinho da história. Porque Rezon, de fato, apesar de ser um grande vilão, ele ama Naamá. Até porque ela tinha a mesma feição, as mesmas características da Adara, que foi a sua terceira personagem, né? Que você acabou vivendo ali um tempinho mostrando a cena. Você é muito parecida, a Naamá é muito parecida com a Adara, que é a esposa que Rezon perdeu. Isso. E é por isso que ele tem essa obsessão por Naamá. Exato. A Adara é uma personagem que ela vem para explicar o porquê dessa obsessão, né? Porque Rezon, desde o início, quando ele olha a Naamá, ele fica completamente apaixonado, obcecado por ela. E aí vai explicar o porquê. Ele me sequestra e me leva para morar na Síria com ele. E ele tá ali para oferecer tudo o que Naamá gostaria de ter de Salomão. Mas não é Salomão, é Rezon. Só que é muito legal, assim, a gente entender que tipo de amor é esse que ele sente por ela, né? Porque é um amor obsessivo. Da mesma forma que Naamá é obcecada por Salomão, Rezon é obcecado pela Naamá. Então, eu acho que esse até é o ponto de conexão dos dois, assim, essa forma de amar. E aí a gente até torce, as pessoas na rede torceram bastante pelo hashtag Nazon, porque são duas pessoas que têm um passado de muita dor e que poderiam se ajudar, poderiam se curar e ficarem juntas, né? Mas eles não conseguem, então eles acabam se fazendo mal. Então se torna um amor também que não é saudável, e tanto que ele explode com ela quando ele vê que não vai ter o amor dela, quando ela resolve de fato apresentar o filho para o Salomão, ele explode com ela. E é um amor que aprisiona também, né? E agora, 10ª temporada já começou, né, a ser gravada, mas esse final, esse último capítulo foi surpreendente para todo mundo. De fato, a série terminou tipo, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Naamá, praguejando Abisag, queria que você morresse. E, de fato, ela ali foi para ter o filho e a gente ficou naquela interrogação. O que vai acontecer? Será que o que Naamá realmente desejou ali naquele momento vai acontecer? Será? Vamos ter que acompanhar a 10ª temporada para saber. E as pessoas estão já contando, né, nos dedos, né? Enfim, abril, que estreia a próxima temporada. Isso. Ainda temos que esperar mais um pouquinho, mas eu queria saber o que a gente pode esperar da Naamá para a próxima temporada. Naamá é um carrossel de emoções, assim, né? Ela passa por muitas camadas, ela
tem um processo de amadurecimento que é doloroso, assim, né? Não é fácil. Eu costumo dizer que esse processo de autoconhecimento, de transformação, ele é um tanto doloroso, longo, e por isso muitas vezes a gente prefere nem olhar, né, para dentro da gente, assim, e transformar certas coisas que a gente precisa, porque exige uma energia, né? Tem que se empregar uma energia para ver essa transformação. Mas Namá tem uma trajetória que é linda, é humana, e acho que na 10ª as pessoas vão continuar compreendendo a personagem. Ela ainda vai errar bastante, mas ela erra tentando acertar. Ela é isso, acho que ela tem um coração bom, um coração que está machucado, um coração que está desconectado da sua própria fé, né? Mas em algum momento... Podemos esperar uma redenção? Ai, tomara! Eu tô tentando puxar, gente. Eu tô tentando, Tomara. mas tá difícil. Ela merece. Eu acho que ela merece ser feliz, assim. Eu acho que ela merece Com muito. certeza. E pra gente finalizar, Ingrid, como a gente falou, muitas pessoas acabaram se identificando muito com a personagem, né? Com a Naamá, que é uma realidade que a gente vê muito hoje em dia com relação às mulheres. Então, para finalizar, eu queria que você desse um conselho para Naamá, como Ingrid, um conselho para Naamá, personagem, e para tantas Naamás que a gente vê por aí, que inclusive estão acompanhando essa série, identificaram tanto com a personagem. Bom, eu quero dizer para todo mundo, assim, primeiro agradecer imensamente o carinho que vocês têm pela personagem, o carinho que vocês têm por mim. Eu acompanho as redes sociais, então eu fico muito feliz com todo esse movimento. E eu acho que um conselho que eu posso dar, que é um conselho que eu dou para vocês e para mim também, acho que para todo mundo, é a gente não colocar nunca ninguém acima do nosso amor próprio. Então, acho que a história da Namá tá aí para mostrar isso pra gente, né? A gente tem aqui a oportunidade de fazer diferente, de tentar fazer diferente. É isso aí. Obrigada, Ingrid. Obrigada, eu que a gente agradeço. espera aí uma nova temporada de muito sucesso para Naamá, para Ingrid e para todo mundo que está envolvido. Obrigada. Sim, obrigada. E a você, muito obrigada pela companhia. Te espero na próxima. Tchau, tchau.